Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o balanço patrimonial do Internacional. Mas antes disto, segue a vinheta. O balanço que nós estamos mostrando é o de dezembro de 2024. Então vamos lá. Uma bela foto do estádio do Inter. O estádio ficou muito bonito mesmo. Mas vamos aos números. Aqui nós temos o balanço patrimonial do Internacional, que nós analisaremos em detalhes logo a seguir. Primeiramente, os ativos. Os ativos contêm bens e direitos. E ele é dividido em circulante. O Internacional tinha 251.755.000 no ativo circulante. E no não circulante, 161.037.000 reais. Isso apenas no realizável a longo prazo. Mais investimentos, mais imobilizado, mais intangível. Total geral dos ativos não circulantes, 1.123.723.000 reais, e o total geral dos ativos do Inter, 1.536.515.000 reais. E nessa tabela nós fazemos a análise vertical dos ativos do Internacional e nós temos como o maior ativo o imobilizado, representando 59,92%, seguido de intangível 13,19%. No intangível são contabilizados os jogadores contratados pelo Inter, ok? Vamos olhar mais um pouquinho. Aqui nesse gráfico de pizza, nós temos essa clara visão do tamanho do imobilizado do Internacional, de todos os times que eu já fiz análise. O Inter é o 12º, eu quero fazer dos 20 times da Série A. O Inter tem o maior imobilizado em relação ao total geral de ativos, o intangível também bastante relevante, devedores por cessão de direitos econômicos e contas a receber, ok? E agora nós temos as obrigações, os passivos, também chamados de dívidas. Nós temos a divisão também em passivo circulante, são dívidas que vencem em até um ano, total geral de 610.711.000 reais. E no passivo não circulante, nós temos 636.846.000 reais. Na visão de análise vertical dos passivos do Internacional, o maior deles é exatamente parcelamentos tributários, 18,55%. Um total aí de 231.421.000 reais. É muito comum os times atrasarem recolhimentos de impostos e contribuições e depois de processos administrativos fecham acordos com os órgãos públicos e parcelam as suas dívidas. O segundo maior passivo é cessão de direitos de exploração, 13,94%. Em terceiro lugar está empréstimos e financiamentos, com 10,67%. E nessa visão do passivo circulante, eram tantas contas que eu resolvi quebrar em dois gráficos, um para o passivo circulante e um para o passivo não circulante. Nós podemos ver aqui que o maior passivo circulante, obrigações com atletas e clubes, seguido de empréstimos e financiamentos, credores de participação em negociação de atletas, fornecedores e parcelamentos tributários. Na parte do passivo não circulante, que são dívidas que vencem após um ano, a maior delas é o parcelamento de impostos, tributos e contribuições em geral.
A cessão por direito de exploração, segundo maior item, como vocês podem ver aqui nesse gráfico. E o patrimônio líquido do Internacional, nós temos aí patrimônio social 2.600.000, reserva de subvenção governamental 53.361.000. É o primeiro balanço que eu vejo esse tipo de conta publicado, dos clubes, é claro. Ajuste de avaliação patrimonial 430.359.000 e déficit acumulado de 197.362.000. Mas o importante é que o patrimônio líquido do Internacional está positivo, 288.958.000 reais. E o gráfico de pizza deixa bem claro o rombo que o déficit acumulado está provocando. Então o Inter precisa tomar cuidado para que estes déficits não aconteçam novamente, porque vai consumindo a parcela significativa do restante do patrimônio líquido. Aqui a demonstração de resultado do exercício. O ano de 2024, o Inter fechou com déficit de 34.499.000 reais. As receitas 310 milhões, os custos operacionais 404 milhões, tendo aí um déficit de 94.223.000. Ou seja, as receitas do Internacional não são suficientes para cobrir os custos e despesas da parte operacional pura. Depois nós temos outras despesas e receitas, e aí o que salvou a pátria nesse momento foram as receitas operacionais aqui de 199 milhões. É possível que seja de venda de jogadores, nós vamos confirmar isso daqui a pouco, ok? A distribuição das receitas, né? Negociação de atletas é realmente... esse é o número que chama mais atenção, 258.326.000, comparado ao ano anterior, que está aqui em cinza, bem menor. A segunda maior receita, cotas de TV e premiações, 142 milhões. Isso é comum no meio esportivo, tá? Uma das maiores receitas dos clubes, após a venda de jogadores, é exatamente cotas de TV e premiações. Negociações de atleta, a gente pode ver nesse gráfico que em 2024 o Internacional fez uma grande venda de jogadores, arrecadando aí 258.326.000. Cotas de televisionamento e premiações em 2024 foi um pouco menor do que 2023. Os patrocínios de 2024 foram melhores do que 2023. Licença de marca foi quase que do mesmo tamanho do ano anterior, e a arrecadação de jogos em 2024 um pouco inferior ao ano anterior. Distribuição de custos, os maiores custos, o que já era esperado, com pessoal e benefícios, 191.534.000. Aqui estão os salários dos jogadores e outras verbas pagas também a eles, né? E mais o pessoal administrativo. Distribuição de despesas, as maiores despesas com pessoal e benefícios, 33 milhões. Contas a receber, aqui tem um detalhamento das contas a receber, um total de 126.987.000 reais, sendo que a maior delas são os direitos, né? 89.495.000. Adiantamentos de salários, adiantamentos de viagens, é natural isso acontecer tanto em clubes quanto em empresas, 3.867.000. Devedores diversos, 7.403.000, e outros créditos, 2.964.000. Aqui você tem uma visão não apenas do campo esportivo, mas a parte financeira e administrativa de um time. É muito importante, porque clubes com grandes problemas financeiros tendem a não ir bem nos campeonatos, principalmente quando acontece o atraso no pagamento de salário de jogadores. O ativo imobilizado do Inter é de 194.993.000, um número bastante significativo, né? Nós temos aqui bens em garantia, total
de 44.964.000, o intangível, onde são contabilizados os direitos econômicos dos jogadores, um total geral de 318.417.000 reais. Empréstimos e financiamentos, 2024 um pouco menor do que o ano de 2023, totalizando 55.228.000, e a maior parcela é para capital de giro, pagando um juros elevado, 1,524% ao mês. É um juros alto, mas infelizmente os bancos enfiam a faca mesmo, né? Obrigações com atletas no curto prazo, 115.834.000. E nós temos também aí no longo prazo mais 55.869.000 reais. Obrigações trabalhistas, juntando salário, 13º, férias, rescisões, provisões de férias e outros, 32.578.000, e obrigações fiscais e sociais de 52.869.000 reais. Parcelamento de tributos, eu estou fazendo a análise do balanço dos 20 clubes da Série A. O Inter é o 12º clube. Todos eles têm parcelamentos de tributos e contribuições com os órgãos de governo. E aqui no caso do Inter são 57.608.000 reais. Infelizmente, problemas financeiros fizeram com que os clubes atrasassem esse recolhimento de impostos e contribuições, o que é uma pena, né? Infelizmente o futebol ele tem grande dificuldade financeira. Isso não apenas no Brasil, em outros países também. Receitas diferidas, nós temos no circulante 32.151.000 e no não circulante 16.264.000. São valores recebidos antecipadamente, que mês a mês o clube vai debitando o passivo e creditando a receita específica. Provisões para contingências, quando há um processo na justiça contra o time ou contra uma empresa, se os advogados entendem que há mais de 50% de chance de perder o processo, as regras contábeis exigem o estabelecimento de provisões. E essas provisões para 2024, 42.504.000, e também o Inter tem depósitos judiciais de 12.577.000. Nem sempre os juízes exigem depósito judicial. Em algumas situações exigem. Caso o Inter ganhe a ação, o dinheiro é retornado para o Inter. Caso perca a ação, esse recurso vai para o autor da ação. Receita líquida das atividades, 338.543.000, sendo a maior delas a de cotas de TV, 88 milhões, e o que é natural para esse tipo de negócio, né? A gente tem que lembrar que time de futebol não é só esporte, é um negócio. É um negócio que pode ser muito lucrativo ou não, dependendo da gestão que é feita. Mas o que eu tenho percebido é que os times com as melhores situações econômico-financeiras são times que têm uma categoria de base muito forte, formando jogadores para o próprio time e posteriormente vendendo esses jogadores a valores estratosféricos. Haja vista Palmeiras, Flamengo e outros, né? Grande parte da receita daqueles clubes é exatamente com venda de jogadores. Custos operacionais das atividades, né? O futebol consome 404.427.000 e a maior parte com salários, benefícios 191 milhões, a segunda maior parcela com direitos de imagem 64.246.000 reais. Despesas comerciais na casa dos 11.191.000 e despesas gerais administrativas, total geral de 64.845.000, sendo a maior delas na parte administrativa, patrimônio administrativo, as duas juntas, né? Outras receitas e despesas operacionais, 199 milhões, sendo a maior parte delas a venda de jogadores, né? Isso é recorrente em vários clubes. Na parte de resultado financeiro, nós temos que
A total geral de despesas financeiras, 115 milhões 143 mil. E isso, o líquido, né? Entre receitas, juros, tudo, o líquido. E mais 51 positivo, o líquido que sobrou para o clube, 64 milhões 102 mil. Eu faço um destaque, como estou fazendo em todos os outros balanços, essa parte de despesa de variação cambial, 33 milhões 630 mil reais, e receita de variação cambial, 21 milhões 139 mil. Dá um líquido aqui de uns 15 milhões de variação cambial. Esse tipo de custo pode ser reduzido pela utilização de derivativos para fazer proteção, para fazer hedge. Tem derivativos, contratos futuros, a termo, opções e swap. Então acho que vale a pena os clubes consultarem o pessoal do mercado financeiro para ajudá-los na proteção desses riscos. E por que os clubes têm tantos riscos com variação cambial? Compra e venda de jogadores com times no exterior, né? O que mais é que é importante? Nós temos um detalhamento aí de devedores por cessão de direitos. Total geral em 2024, 89 milhões 504 mil. Ok? Parte disso em moedas estrangeiras, convertidos, né? Parte em euro, parte em dólar. Seguros que o clube tem, né? As importâncias seguradas, isso é muito importante. Vai que acontece algum problema sério com o clube, numa viagem, com as suas dependências, isso é importantíssimo. Está assegurado um valor total de 1.341.473.000 reais. E é muito sábio essa decisão da diretoria do Internacional fazer esses seguros, tá? Outros clubes que eu já analisei, em nenhum deles se vê um detalhamento dos valores segurados pelo clube. Eles fazem seguros, mas a informação reportada aos interessados é muito importante, né? Muito importante. Como, por exemplo, risco, danos materiais mais lucros cessantes, 651 milhões. Importantíssimo, né? Se acontece uma infelicidade, como a da Chapecoense, do avião levando toda a delegação e esse avião sofre um acidente, imaginem só a perda, não apenas de vidas, as vidas são o mais importante de tudo, mas além da perda de vidas, tem essas questões, né? É importante ter esse tipo de seguro. E parabéns ao Inter por revelar o detalhamento disso. É uma ótima atitude e seria bom que os demais clubes também fizessem isso. Ok, pessoal, agradeço as visualizações dos vídeos desse canal e vamos escutar mais um pouquinho o bonito hino do Inter aqui para vocês. Abraços!